Boa noite a todos, os participantes, e a todos que nos assistem nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Márcia Escorteganha, coordenadora do Comitê Científico de Comos, de Arte Mural, e hoje à noite a gente, em continuação aos webinars preparatórios que vão acontecer no quarto simpósio do ICOMOS Brasil e como primeiro simpósio também do LAC, do Latino América, nós queremos apresentar hoje o nosso primeiro webinar, o nosso 7º webinar, que vai ter como representante de 4 comitês científicos nacionais, que são do ICOMOS Brasil, então o Comitê Científico de Arte Mural, o Comitê Científico de Vilas e Cidades Históricas, o Comitê Científico de Arte Vitral e o Comitê Científico de Paisagem Cultural. Bom, nossos ilustres palestrantes desta noite são, então, nós temos a doutora Aline Stefania Zin. Boa noite, Aline. Bom, a Aline, ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em arquitetura e urbanismo pela UNB, Universidade Nacional de Brasília, pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em Teoria, História e Crítica, na linha Estética, Hermenêutica e Semiótica. Mestre pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, em Educação, Arte e Comunicação. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, Márcia. Boa noite. Boa noite, querida. Bom, a nossa segunda palestrante é a doutora Yara Regina Oliveira. Boa noite, Yara. A Yara, ela é arquiteta e urbanista, doutora em urbanismo, exerce a docência e projetos em patrimônio cultural, a formação na arte de vitral no ateliê Daniel Vongron, em Paris, de 1990 a 92. Coordenadora do Comitê Científico de Arte Vitral do ICOMOS Brasil. Boa noite, Yara. Boa noite, Márcia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Seja bem-vinda, querida. E nós temos o Dr. Rubens de Andrade, doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo Programa de Pós-Graduação de Planejamento Urbano e Regional da IPPUR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, mestre em Arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura do PROARC, do FAO, da UFRJ também, professor adjunto da Escola de Belas Artes, da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, líder do CNPq no Grupo de Pesquisas de Paisagens Híbridas, GPPH-EBA, UFRJ, paisagista pela Escola de Belas Artes da UFRJ. É um prazer imenso te ter aqui, Rubem. Olá, Márcia, boa noite, muito obrigado também, e inclusive desejo um bom trabalho para todos nós essa noite. Seja muito bem-vindo. Bom, a conversa dessa noite, está pautada em entender como as expressões artísticas se integram ao contexto da cidade contemporânea. As artes, dentre elas, falar um pouquinho, puxando um pouquinho para o meu comitê, que é a arte mural, com seus grafites, e as outras formas de expressão, não só, também os painéis, as azulejarias, os baixos relevos, compõem a paisagem urbana, e são marcas temporais que revelam múltiplas formas de interação cultural com as práticas patrimoniais numa leitura, releitura, do tempo na paisagem, que aguçam nossa percepção, e que podemos até, mais tarde, ter como espaço de memória, como diria o nosso querido Pierre Nora, Assim, considera-se que a construção, a sedimentação em camadas desses substratos artísticos, paisagísticos, históricos, sociais, que marcam nosso tempo, em relação às expressões culturais e artísticas, em especial as brasileiras, necessitam de visibilidade e valorização. Esse é um dos nossos grandes objetivos com esse webinar, trazer à tona essas grandes expressões artísticas e esse valor que elas têm que ter, e também na sua visibilidade, entendimento e visibilidade. Então, nesse contexto, vamos abordar o tema, que são horizontes patrimoniais, tempos
paisagens urbanas, sociedade e artes. E para começar, nós vamos ter a primeira pergunta, né, da noite, que a gente vai, cada palestrante vai ter um tempo para discorrer sobre o assunto, então a gente vai desencadear várias perguntas. Eu solicito aos nossos, quem está nos assistindo, que pode colocar no chat as perguntas, que sejam todos bem-vindos nessa companhia, nessa conversa que a gente vai ter essa noite. Então, a primeira pergunta seria: quais são as múltiplas formas de interação culturais e representações artísticas que se entrelaçam e se materializam na cena contemporânea de nossas cidades? E eu gostaria de passar para a primeira palestrante, para a Aline, iniciar a sua posição quanto a essa pergunta. Seja bem-vinda. Bom, boa noite a todos, ao público, aos colegas. E essa é uma pergunta muito intrigante, porque a arte contemporânea e a própria cidade contemporânea, com as suas manifestações, tiram nós, professores, teóricos e leigos e cidadãos da nossa zona de conforto, do pensar o que é o século XXI, né? E eu acho que a arte, ela sempre foi o espírito da sua época, em todos os períodos. E eu penso assim, se nós dermos um passeio pela cidade, um passeio olhando para essa arte urbana, para a arte pública, para essas manifestações artísticas todas e plurais que estão acontecendo, observando-as, eu acho que nós entramos em tensões e questionamentos muito profundos, até mesmo do conceito da própria arte, né? Então, quando nós nos deparamos com esse cenário atual, na minha visão, nós estamos vivenciando um ecletismo generalizado, onde praticamente todos os estilos são válidos, e as manifestações praticamente todas são válidas, e esse vale tudo, esse pode tudo, ele acaba nos levando para um lugar onde tudo pode ser consumido, né? Onde tudo pode ser mercadoria. Eu entenderia esse processo desse ecletismo generalizado como uma crise no próprio estilo, na própria composição estilística, do que nós entendemos arte dentro das nossas referências clássicas ocidentais, né? Junto com esse ecletismo, eu percebo assim um certo fenômeno do artesanato digital, né? Onde todos aprendem com muita facilidade. Nós estamos na época dos tutoriais, da facilitação das técnicas. Nós podemos fazer cinema, fazer obras com muito poucos recursos técnicos, né? E eu acho que esse artesanato digital, essa popularização das técnicas, nos levam a um lugar até da crise da própria técnica nas obras de arte, né? E das técnicas tradicionais. E, por outro lado, num extremo, a gente pode até ter representações da obra desmaterializada. Então, nós vamos ter ali, na arte urbana, por exemplo, projeções em luz, projeções holográficas, simulações tridimensionais e imersões virtuais que acabam desafiando e desconstruindo a própria materialidade da obra de arte, né? Então, mais um desafio aí para nós pensarmos como teóricos. Junto com esse ecletismo e com o artesanato digital, nós temos também o fenômeno da desterritorialização das obras de arte. Hoje em dia, nós podemos emergir, nós podemos nos engajar em obras que não estão no nosso contexto geográfico, e, ao mesmo tempo, nós temos deslocamentos muito interessantes entre a periferia e o centro, entre o espaço das galerias e das ruas, e eu vejo que, ao mesmo tempo que a galeria de arte ela está nas ruas, ou seja, os artistas vão até o espaço urbano, espaço público, para se manifestar nos seus coletivos, nas suas técnicas do muralismo, enfim, né, dos grafites. Ao mesmo tempo, as obras da rua são incorporadas na galeria, principalmente pelos recursos das instalações, né? Então, as instalações, na verdade, são simulacros dessa vivência, desse espaço urbano, né, onde nós interagimos, que nós poderíamos chamar de uma arte interrelacional, ou uma arte relacional,
onde é necessário nós termos o interator, o produtor e o autor, certo? Ou seja, esses novos personagens da arte contemporânea que no século XX nós não tínhamos ainda nos textos de teoria de arte, né? E junto com esse pluralismo, eu acho que o pluralismo estilístico que nos incomoda, que nos desafia dentro dos sistemas de classificações e dentro do nosso grande castelo de referências clássicas ocidentais, né? Daquilo que é arte, daquilo que é válido, daquilo que é belo. Junto com esse pluralismo, nós temos também as pluralidades, né? A pluralidade dentro da arte contemporânea, ela traz questões muito interessantes, que eu acho também muito desafiadoras, né? A pluralidade tanto das vozes, de vozes que estavam caladas, e eu acho que aqui a gente pode até afirmar que a leitura da história contrapelo benjaminiana, ela está acontecendo justamente no espaço das redes, nos espaços horizontais rizomáticos e mais democráticos, justamente pela facilitação das técnicas, pela popularização das técnicas artísticas, né? E essa história a contrapelo, ela também gera os movimentos muito interessantes e visíveis dos coletivos artísticos. Então, eu, como estou no Comitê de Arte Mural, eu não posso ignorar justamente os coletivos artísticos. Eles acontecem, claro, desde a antiguidade, Idade Média, mas eu acredito que hoje a arte contemporânea esteja nos direcionando novamente para esses novos modos de produção que acabam enfraquecendo o gênio autoral, o gênio individual, e fortalecendo os coletivos artísticos, as comunidades de artesãos e de artífices, e também os sistemas colaborativos de modos de produção artísticos, né? E é claro que esses novos modos de produção vão desafiar o grande sistema, né, essa grande máquina capitalista global que nos impulsiona, infelizmente, para que as cidades se tornem competitivas e que tenham aí uma produção cultural direcionada para o mercado econômico, né? E eu acredito que a arte, ela precisa se desvencilhar, ela precisa ser independente do seu contexto comercial, apesar de que ela precisa dialogar com o culturalismo de mercado, né? Porque, na verdade, a arte, ela faz parte da cidade como um todo, a arte urbana principalmente, né? Mas precisamos sempre estar atentos para esses modos de produção que vão reduzir a obra de arte como uma mercadoria, né? Tirando-a da sua essência de discurso, da sua essência política, de fala, e também de liberdade de expressão. Então, assim, a minha primeira fala, que é um resumo, né, de como o meu olhar ele se coloca diante da arte contemporânea, diante dessa cena contemporânea, seria mais ou menos isso. Muito interessante, eu agradeço, Aline, e muito a questão que tu colocaste, da questão da arte urbana, desses coletivos, da importância disso, também se dar esse valor e de se ter essa visibilidade. Muito boa a sua fala, agradeço as suas colocações. Eu passo a palavra para a Yara. Qual seria o teu ponto de vista em relação a essa primeira pergunta, Yara? Boa noite, Márcia, a todos. Muito obrigado, né, por a gente falar um pouco. A minha fala, ela vai estar muito dirigida à questão da arte do vitral, né, um comitê de arte do vitral, que é uma arte um pouco específica, tá? Vocês vão ver, né? Então, essa primeira pergunta, eu vou tentar permear um pouco e colocar, né, as principais questões e como ela integra hoje essa nova urbanidade, né? Então, o vitral é uma arte que é secular, né? Cuja técnica e estética são pressupostamente pouco conhecidas do grande público, e ela é permeada de uma narrativa, de uma técnica e de uma função social, tá? O vitral, ele merece atenção pela sua singularidade técnica e artística, quer como símbolo de representação histórica e civilizacional. Por vezes, essa imagem ela é ancorada no passado,
tem prejudicado a sua mais ampla utilização na contemporaneidade artística e arquitetônica, pois associando quase sempre aos valores estéticos e artísticos mais tradicionais previsíveis, enquanto que a arte do futuro a gente teria que desvendar novos caminhos, né? A arte do vitral, ela é a escultura da luz, que encanta desde os tempos mais remotos. Ela atravessa os tempos, desenvolve técnicas integrando as condicionantes históricas locais. Se analisarmos ao longo da história as múltiplas possibilidades e funcionalidades dos espaços criados pelo homem, indo dos primeiros aglomerados neolíticos aos grandes urbes do século XXI, verificamos que as diferenças são evidentes. Na cidade contemporânea, a necessidade de organização transforma os avanços, é transformada, né, pelos avanços técnicos, tecnológicos e sociais. No espaço privado, o medo do exterior diminui e abre o espaço do interior a uma visibilidade da partilha, onde o vidro assume um papel preponderante, que transforma de forma consubstancial a maneira de que vivemos hoje. Talvez nenhum outro material tenha influenciado tanto a nossa evolução e a nossa forma de como habitamos. O vidro permitiu a evolução da dimensão das aberturas nas paredes, melhorando as condições de iluminação natural, o arejamento, a salubridade, até a grande parede de vidro capaz de iluminar, proteger e revelar, em condições muito diferentes dos primeiros vãos abertos. A ocupação desses vãos pelo vitral vai surgir motivado por diferentes fatores, tá? Que são resultados de um gosto específico de uma determinada população, das condições climáticas e físicas, dos fenômenos culturais temporais de cada lugar. O vitral, como o ecoar artístico da luz, possui a capacidade de transformar algo que recebemos naturalmente para o transmutar em outra coisa. Ele busca o estado do sublime em nós e na natureza, potencializando a carga simbólica e evocativa. A esse fenômeno chamamos a relação espiritual no seu sentido estrito da palavra. A arquitetura sempre foi o suporte do vitral, permitindo-lhe a ligação a um suporte físico estável, a um enquadramento espacial que potencializa as propriedades luminóticas criadas pela utilização do vidro colorido. Uma relação complexa. Por vezes, a arquitetura rivaliza com o vitral. E nesse jogo de equilíbrio, nem sempre é favorável ao próprio vitral. Vidro e vitral são, por assim dizer, aliados nessa viagem entre a visibilidade e a invisibilidade, o poder e a sedução, demonstrando durante séculos a continuada superação da capacidade criativa do ser humano, através da conjunção da evolução técnica, científica do vidro, com a maturação artística e conceitual do vitral. Uma das possíveis entradas para entendermos o estado da arte na contemporaneidade, fornecendo exemplos de produção, de conservação e restauro, relacionando com o fazer cotidiano dos ateliês de vitral, desde a escolha dos vidros, a questão técnica ligada à arquitetura, uma espacialidade artística que trabalha a luz para a luz, se distanciando daqueles que associam o vitral apenas a uma técnica. O vitral tem, assim, uma linguagem plástica com um processo criativo intrínseco tão complexo como qualquer outra arte. O vidro e o vitral são manifestações plásticas por excelência. E tem também a arquitetura, né? O grande suporte do vitral continua a evoluir de forma evidente. Por exemplo, com o modernismo, o recinto religioso permite a construção de espaços tão genuínos como a da igreja de Notre-Dame-des-Hauts de Ronchamp, que é na França, feita por Le Corbusier, ou pela Catedral de Brasília, realizada por Oscar Niemeyer,
ambos reescrevem de maneira arquitetônica uma imagem moderna desse recinto religioso, através da associação entre a inovação e leveza dos projetos, onde os vitrais são associados de maneira intrínseca. Vimos aqui a contemporaneidade do vitral religioso. Mariana Perretti, por exemplo, definiu o vitral como sendo a escultura da luz, pois tem o potencial de transmutar o espaço físico em ambiências e movimento de cores, enquanto que o universo do vitral civil, esse é muito largo, é um universo extenso e é pleno de buscas e inovações. E serão tratados de maneira mais extensiva num webinar que nós vamos realizar na próxima quarta-feira, dia 14 de outubro, na sessão específica para tal. Eu, por enquanto, fico pontuando essas questões, Márcia. Obrigada pela sua fala, Yara. Muito interessante essa questão ao público, né, do vitral, a importância do vitral. E agora eu passo a palavra para o Rubens. E contigo, Rubens. Obrigado, Márcia. Muito bom ter, nessa direção que foi indicada a pergunta, o início dessa conversa a partir das falas da professora Aline e da professora Yara. Por que eu digo isso? Porque, no fundo, essa questão que é nos colocada, ela traz aspectos que a gente poderia até usar os termos da matemática e criar uma equação para tentar, não de certa forma, equilibrar, mas pensar em perspectiva a proposta da questão colocada, Márcia, no sentido de que como pensar essa pluralidade, essas múltiplas, eu diria, não só formas, mas conteúdos também que se interagem dentro dos aspectos culturais e artísticos e aquilo que se materializa na cidade. Então, sem dúvida, as questões colocadas pela professora Aline, que fez, na verdade, um grande arco de possibilidades interpretativas para entender a dinâmica atual da cidade, em contraponto com essa historicidade que a professora Yara nos colocou, traz ou coloca em primeiro plano essa relação de tradição, digamos assim, daquilo que está como herança na cidade, que nós podemos, ao andar na cidade, ao usufruir do que a cidade quer nos oferecer, certo? Seja nos museus, seja nas praças, seja, enfim, nos vários lugares possíveis de se percorrer a cidade. Porque nós percebemos que é nessa conjunção de camadas de tempo, de história, de construtos, certo? Que vão existindo na cidade, é que nós vamos, talvez, tentar entender quais são as dinâmicas que alguns elementos urbanos possuem. Imagina numa cidade com camadas diferentes de idades, de gêneros e de possibilidades de olhar para essa cidade, como é que nosso olhar retém aquilo que nos é colocado. Então, de fato, é um tanto difícil, e eu acredito que tem uma tensão muito forte entender essas dinâmicas. Centro-periferia, uma arte mais sofisticada como vitral, certo? Para um grafite, para uma pichação, como tentar entender no jogo, no palco urbano, que é a cidade, né? Essas relações que se dão em temporalidades diferentes. Quer dizer, de fato, é muito complexa essa relação, não só no sentido de entender que as diferentes classes sociais, diferentes zonas urbanas tendem a ler a legibilidade, quer dizer, essa legibilidade que a cidade nos oferece, né? Como é que ela vai fazer para ler isso e como é que nós, digamos assim, entre grandes aspas, tá? Elite letrada que busca, através da luz do conhecimento científico, teórico, dos conceitos, e de uma reunião como essa que estamos tendo aqui, né, com especialistas da área, tentar entender como a cidade se move, como a paisagem se constitui como tal, sem ignorar, de fato, essas, digamos assim, frestas que são criadas nesse espaço urbano, onde, como a professora Aline chamou a atenção da gente ainda há pouco, nós não podemos criar uma espécie de escala para definir o que talvez seja bom ou ruim dentro da cidade, porque os trânsitos, eles são muito amplos, eles são de diferentes ordens e que, na prática, fica difícil
nós tentarmos criar uma escala ou um padrão de leitura que vá definir uma coisa ou outra. Ainda mais aqui no Brasil, onde a estrutura da colonização que nós recebemos deixou bases e heranças muito fortes, que hoje, em função de toda uma discussão política, econômica, socioambiental, enfim, diversas camadas, vai trazendo para a gente, ou vai iluminando certos pontos da cidade que fazem com que nós possamos reinterpretar e criar jogos discursivos que possam entender as convivialidades que estão ali, colocadas em determinados espaços, seja ele centro-periferia, certo? Ou seja, nos interstícios, ou seja, nos vazios urbanos, entender essas sociabilidades e entender como a cultura ela vai se espraiando, independente, certo? De classe social, certo? De escolhas ideológicas, certo? E de uma série de outras camadas que, de uma certa forma, formam o nosso corpo social. Então, é importante, Márcia, nessa questão que coloca para abrir essa conversa, é que nós precisamos estar atentos e vigilantes para entender essa dinâmica, porque ela não é uma dinâmica que acontece só aqui no Brasil. Ela é uma dinâmica que pode ser lida dentro de um aspecto global, porque isso que nós estamos fazendo aqui, sobretudo numa base dessa da internet, que pode ser lida em qualquer lugar do mundo, é uma possibilidade que a gente tem já de colocar à deriva esses próprios conceitos que aqui nós trazemos, que nesse tempo e espaço parece que eles funcionam, parece que eles dão conta das nossas discussões, mas talvez na Bolívia, lá em Belém, ou lá em Pelotas, esse impacto dessa fala ele vai ser traduzido de uma outra forma. Como pensar o vitral numa cidade do Acre? Como pensar a relação de um padrão de grafite na cidade do Rio de Janeiro ou no interior de uma cidade de São Paulo? Então, daí essa riqueza e essa diversidade que precisa ser cada vez mais acentuada e traduzida a partir das tradições que nós temos, das influências que nós recebemos dos colonizadores e dessa visão que nós estamos tentando aqui, de uma certa forma, desenhar. Então, eu, enquanto representante, certo, do grupo de trabalho, tanto do paisagem cultural, quanto de cidades e vilas, e também do arte mural, tenho, né, essa intenção de dizer que temos um mosaico de possibilidades interpretativas para tentar começar seria, falar em começar seria muito, não seria uma palavra boa, mas tentar dar continuidade a questões que estão aí há décadas, para serem olhadas e vistas dentro de uma outra perspectiva. Obrigado, Márcia. A primeira questão aí que eu estou tentando buscar esse diálogo com todo mundo. Não, excelente colocação, Rubens. Acho que a questão que tu colocaste, né, das relações temporais diferentes que vão se espraiando nessa cidade, na cidade contemporânea, mas também uma cidade que ela está em movimento, né, que eu achei muito bonita a tua fala, e essa importância a gente dá esses espaços, como a Aline falou, mais inclusiva, até eu diria, porque todos têm direito a essa arte e todos podem fazer essa arte. Não somos nós, como tu disseste, os letrados, que temos que dizer essa arte sim ou essa arte não. Né? A questão do vitral, que ele vem se apresenta, todo mundo pensa, os vitrais são só góticos, são só de uma época. Não, eles estão muito presentes, eles têm a transmutação, como a Yara colocou muito bem, da arte. Então, a colocação que vocês fizeram nessa primeira pergunta, eu acho que deixa bem claro que o que esses comitês científicos do ICOMOS querem ver, não é uma questão só de fazer tombamento, principalmente, e muito mais do que isso, é fazer a sociedade, as pessoas se apropriarem disso e darem valor para esse valor que tem dessa arte brasileira única e encantadora, né? Então, seria nesse sentido. E nesse contexto, eu vou dar uma segunda pergunta para vocês, tá? Que seria assim, ó, alinhando, se a gente alinhar o tempo, as paisagens urbanas, a sociedade e as artes. Eu vou perguntar para vocês, quais são os desafios perante as crises iminentes que vocês percebem dentro do campo de atuação de vocês, ou em torno desse campo que a gente está na discussão hoje? Eu começo com a Aline. Uhum. Bom, Márcia, novamente uma pergunta bem desafiadora e complexa, né? Mas é isso que a gente gosta de fazer, né? Discutir, conversar, levantar a poeira dessas questões contemporâneas. Bom, na minha visão,
a principal crise iminente para mim é a crise do consumo, a crise dos modos de produção e da sustentabilidade do planeta, né? E eu acho que dentro dessa visão que nós temos hoje da arte mais eclética, mais popularizada, eu chamaria assim de uma era da hiperreprodutibilidade técnica, porque nós estamos vivenciando o mundo das cópias, do empilhamento dos registros, tudo é registrado, tudo pode ser copiado, tudo pode ser transferido, e essa crise do consumo, ela nos traz um desafio muito grande de repensar os modos de produção da arte, do conhecimento, da construção civil, das nossas cidades, né? Eu creio que nós estamos vivenciando novamente uma arte utilitária, uma arte que atende às demandas da pequena e da alta burguesia, como no século XIX, na era do kitsch, né, do ecletismo. E se nós pensarmos que o artista precisa ter o seu trabalho reconhecido pelo mercado, ele precisa ter o reconhecimento comercial, e que isso basta, né, para que ele seja um artista, para que ele produza, eu acho que nós estaremos reduzindo, inclusive, os próprios princípios dos modos de produção artísticos, né, que é justamente isso que nós estamos tentando evitar, né, porque a arte, a crise, nós estávamos conversando sobre isso outro dia, né, as grandes crises mundiais, elas acabam produzindo muitas formas artísticas, né, muitas expressões artísticas, justamente por movimentarem e fazerem as pessoas questionarem mais, os grupos questionarem mais. Mas a arte também põe em crise o sistema. A obra de arte é autônoma, ela tem uma certa autonomia, inclusive em relação ao artista, e ela também coloca o sujeito e coloca a sociedade em crise. Então, é necessário que a gente entenda que os modos de produção não podem ser os ditadores dos processos artísticos. E aí me vem à cabeça, claro, aquela cena do Banksy, que fez uma obra que se autodestruiu, né, lá em Londres, e que foi vendida por 1 milhão de libras, e é claro, esse ato dele, com certeza, põe em crise os próprios modos de produção artísticos no mundo, porque alguém pagou por uma obra que se autodestruiu, que se desmaterializou, e também coloca em crise a questão da autoria, porque Banksy é um artista que não revela a sua identidade e é o mais famoso da Inglaterra. Essa é uma contradição muito interessante que nós precisamos entender, que representa o nosso momento, ou seja, a virtualização, a hipervirtualização das coisas, onde uma representação vale mais do que a própria consistência da realidade. E, na verdade, Banksy, ao colocar em crise, ao propor essa discussão e ao propor esse questionamento com a sua obra autodestruída, ele também se torna mais famoso e comercialmente mais valorizado, né? Ou seja, a contradição está na própria ação de tentar colocar em crise os modos de produção, né? Então, eu diria que hoje, resumindo aqui a minha fala, nós estamos vivenciando uma grande crise do consumo e também da autoria na produção, nos novos modos de produção das obras de arte e da arte urbana, principalmente, né? Obrigado pelas tuas colocações, Aline, mas eu queria também te fazer uma pergunta. Essa questão que tu, como a identidade, né? Como se ele fosse também uma perda de identidade que vai tendo quando tem a realidade, não se sabe mais o que é a realidade, ou é hipervirtual. Como é que tu vê isso dentro de uma nova geração, que nós também estamos na internet, e como é que ficaria, né? Estás ainda no teu tempo, então podemos botar mais as perguntas para ti. Claro. Se nós pensarmos, por exemplo, num sistema como o Windows, uma empresa como o Windows que sustenta ali a grande estrutura dos sistemas operacionais, né, de referência, ele é formado por
segredos empresariais, pessoas que detêm esses segredos, enfim, que esses técnicos, esses nerds e hackers que trabalham para o sistema para poder gerar respostas, para poder gerar um sistema mais ou menos fechado, né? Em contraposição, nós temos os sistemas abertos, as redes de sistemas abertos como Linux, Ubuntu, enfim, que são sistemas colaborativos que colocam em xeque, inclusive, os segredos empresariais, ou seja, as informações são públicas e são anônimas ao mesmo tempo. Então, essa questão da crise da autoria, ela coloca em xeque o próprio papel do artista e como ele se coloca no mercado de trabalho. Por isso que eu acho que é um assunto muito, muito complicado e que acaba mexendo com as nossas bases de maneira bastante profunda, porque mexe com a estrutura capitalista de mercado de trabalho, né? E se nós pensarmos que a arte hoje ela é colocada dentro de um sistema de culturalismo de mercado, onde ela precisa servir como um recurso utilitário para que as cidades se tornem mais competitivas e consigam ter o famigerado crescimento econômico, né, que é o grande objetivo de todas as cidades hoje no mundo, ter o crescimento econômico. Qual que é o papel da arte, qual que é o papel do artista, sendo que esses novos modos de produção estão fazendo com que ele perca esses direitos autorais em direção a uma coletividade, em direção a uma rede de conhecimento que é mais horizontal e mais anônima, né? Bem interessante a tua colocação. E aí eu vou passar a palavra para a Yara. Yara, eu queria ver, assim, nessa questão desse mundo da arte vitral, quais essas crises, assim, que tu tens mais presentes, assim? Certo. Obrigado, Márcia. Eu acho que é muito interessante. Estou gostando dessa discussão, eu acho que vai dar um debate bem bacana, porque a gente coloca, né, uma questão de uma arte que ela se desmaterializa, enquanto que a arte do vitral, a magia dela, ela está na questão dos valores espirituais, tá? Esses valores espirituais não podem ser confundidos com aquele caráter religioso, mas sim associada àquele conceito de ataraxia, que falava já Epicúrio, entendeu? Que é esse desenvolvimento interno da plenitude interna, tá? Então, nos períodos de crise, essa questão, digamos assim, da imaterialidade e do desenvolvimento, digamos assim, né, espiritual do ser humano, ela é muito importante. Em uma busca interior, né, do ser humano, o vitral, ele sela a questão com o mundo ocidental, a cultura islâmica, otomana, persa, além da cristã, tá? Tem Luiz Jorge e Cláudia, que são membros do nosso comitê da arte do vitral, eles nos fizeram observar que essa arte teve suas contribuições muito enriquecedoras exatamente no momento importante de crises do século XIII e XIV, correspondendo à crise da peste negra. Num estudo, por exemplo, realizado sobre a produção dos vitrais na Espanha, de Aragão, onde houveram avanços científicos e técnicos muito importantes no âmbito das artes visuais, houve o crescimento das cidades e, num novo modelo de vivência e ampliação do espaço dado à natureza, seus usos e formas, a partir especialmente lá do século XIII, reflete nas produções artísticas do homem. A perspectiva dual da natureza, alimentada pelo imaginário, ganha força nas representações visuais enquanto estrutura de representação social. Aí, assim, a pintura, a escultura, os retábulos, vitrais passaram cada vez mais a dar espaço à natureza em suas mais diversas formas, revelando por meio de cenas e símbolos as mentalidades, os sentimentos, a concepção dominante daquele contexto. A perspectiva dual da natureza, alimentada pelo imaginário, ganha força nas representações visuais. Os vitrais e sua iconografia
permite conhecer o espaço dado pelo homem ao meio ambiente em suas produções artísticas, revelando perspectivas e as interações humanas com a natureza por meio dessas imagens. Desde a construção dos vitrais, com a obtenção da matéria-prima, passando pela representação iconográfica, até as instalações e vivificação por meio da luz que os traspassa, os vitrais dialogam com o meio ambiente, fazendo dele o objeto e o modelo. O outro período de crise sanitária acontecido há 100 anos atrás, durante a gripe, que muito tempo foi chamada de espanhola, que não gosto muito de usar esse termo, porque os espanhóis não têm nada a ver com isso. Esse período corresponde à instalação no Brasil de vitralistas de renomes provenientes da Europa, e que vão trazer, e que vão transformar, e que vão passar, né, para todo o território brasileiro. Esses podemos citar, por exemplo, a Casa Conrado, e com outros que vão também disseminar o vitral, tanto religioso quanto civil, pelo Brasil inteiro, sobretudo na sua parte meridional, sul, sudeste e nordeste. A luz tem o sentido espiritual que vem sempre como buscas e respostas nos períodos de crise. Hoje veremos também que essa arte, que continua a encantar, tem possibilidades promissoras, assumindo seus aspectos técnicos, estéticos e sociais. Do ponto de vista da produção bibliográfica, vem se realizando atualmente por historiadores, críticos da arte, artistas e arquitetos, tornando a arte do vitral muito interessante enquanto campo exploratório de conceitos, de maneira a estabelecer um estado da arte no Brasil, né, o nosso comitê, e essa coordenação do nosso comitê, com o professor Washington Luiz, nós estamos lançando um estudo piloto de georreferenciamento dos vitrais no Brasil. E aí a gente conta, sabe, Márcia, com a colaboração de todos nessas empreitadas, né? Eu vou aproveitar, né, puxar um pouquinho a sardinha para minha latinha. Muito obrigada. Obrigada pelas colocações, Yara. E interessante esse georreferenciamento, acho que vai ter uma participação da população também, é muito importante. Eu passo a palavra para o Rubens, quanto às nossas crises, Rubens. Vamos ver o que a gente pode... em todos os comitês que representam. Não, é muito interessante. Eu estou fazendo aqui uma série de anotações e vieram palavras muito potentes nas falas de Aline, nas falas da professora Aline e da professora Yara. A professora Yara trouxe uma questão que eu entendo que ela, aparentemente, ela não ocupa muito os nossos lugares de fala, Yara, que é essa questão da espiritualidade. Parece que falar em espiritualidade é sair desse jogo do tecnicismo, de uma relação mais politizada, e eu percebi na construção da tua narrativa que isso é um aspecto que envolve imaterialidade e também individualismo, que faz o contraponto, de uma certa forma, com o que a professora Aline trouxe para a gente, com essa ideia relacionada a essa não autonomia que poderia surgir a partir dessa horizontalidade da forma como a obra de arte vem, né, em termos de coletivos, certo? E aí eu fico pensando, gente, colocando aqui mais como provocação, também não é uma resposta, não é um arco que está fechado, muito pelo contrário, ele vai cada vez mais se abrindo. É o fato de que as narrativas que a gente consegue encontrar, quando a gente vai começando a ler cada uma dessas fases que nós passamos, sejam elas do início do século XX ou as tais crises do século XIX, eu lembro muito a questão do milênio, lembra? Quando todos os computadores, o zerar e tudo mais. Eu fiquei fazendo altas viagens aqui com as falas de vocês, porque me parece que a crise, ela talvez, não vou dizer sempre que seria muito feio, mas talvez ela vai sempre, ela vai estar quase, né, alinhada a uma ideia de a narrativa da vez. Como eu quero criar zonas interpretativas sobre a crise XYZ. Outro dia, conversando com um colega nosso,
chamado André Bazanella, ele falou uma coisa que, na prática, ecoou algumas questões que já estavam muito na minha pauta de discussão sobre esses assuntos, envolvendo, inclusive, esse momento que estamos vivendo, de pandemia, certo? Que envolvia a ideia de que crise também é momento, não só de se chorar, de se arrancar os cabelos, mas também um momento que potencializa a superação. Isso é muito interessante a gente olhar para certas relações que se dão na cidade, sobretudo quando a gente começa a fazer uma relação tempo-espaço, certo? Paisagens urbanas, sociedade, quer dizer, esses elementos que estão envolvendo aquilo que nós chamamos de crises iminentes na nossa sociedade. Agora, eu me pergunto, que crises iminentes são essas? Será que a gente já tem uma bola de cristal para pensar quase todas quais são? Acho um pouco, digamos assim, colocar a questão um pouco à frente, porque, no fundo, talvez o que a gente esteja vivendo hoje sejam, digamos assim, questões mal resolvidas de tempos que se passaram, certo? Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, eu dou uma disciplina na Escola de Belas Artes, chamada Arte Urbana, onde a gente traz questões que envolvem, por exemplo, as novas modalidades de produção de arte urbana. Flash mob, digamos assim, performances, e algumas pessoas dizem, mas performance também é arte urbana? E aí, quando alguém me pergunta isso, se instala uma crise, porque a sensação que a gente tem quando a gente está falando de arte é que ela precisa ser perene. Claro que não é assim, mas a leitura rápida oferece, às vezes, para nós, que não temos, para nós que eu digo assim, para um corpo social que não tem uma leitura mais teorizada desse conjunto de fenômenos que se manifestam na cidade, pensar, não, peraí, uma manifestação de performance, ela é arte urbana até a página 15. Como assim até a página 15? Não, então, quer dizer, cria-se uma crise. Então, eu queria expandir, né, eu queria tensionar essa discussão que envolve crise, para a gente não ficar nessa ideia de que só que o que temos que falar é a crise de saúde que estamos estabelecidos aqui, nesse momento, nesse espaço-tempo no mundo, mas pensar como, inclusive, essa situação de isolamento que nós vivemos, e que em outros momentos também já aconteceram, na época da ditadura, seja lá como for, como é que isso, de uma certa forma, impulsiona artistas, poetas, músicos, vitralistas, eu não sei se estou falando a palavra certa, Yara, depois você me corrige, por favor, certo? Arquitetos, urbanistas, paisagistas, que são as pessoas que pensam a cidade. Mas também o quê? Padeiros, aquele rapaz que tirava foto no lambi-lambi, quer dizer, quem são esses atores, né? Como eles se manifestam no espaço urbano e como eles têm o seu lugar de fala nesse espaço urbano. Talvez é um chamamento que eu faço para essa nossa conversa, desses horizontes que queremos pensar sobre patrimônio, sobre paisagem, sobre urbano, sobre arte. Como é que esses atores urbanos eles transitam na cidade? Como é que eles podem, de fato, ser vistos por nós, que parece que nós colocamos uma espécie de tecido translúcido que queremos lê-los nos seus lugares, das formas como as nossas teorias, os nossos conceitos definiram o nosso arcabouço. Talvez aqui esteja a grande questão. Como é que eu quero alinhar essa relação de produção do espaço urbano a partir desse jogo de atores sociais que necessariamente não entendem, estrito senso, o que é essa arte urbana? O que é essa paisagem urbana? O que é essas sociabilidades, essas convivialidades e como elas podem criar um corpo, digamos assim, mais fortalecido, mas em conjunto, como o que a Aline chamou a atenção para a gente seguir adiante. Porque é nesse processo que as crises vão surgir. Não precisa ser uma pandemia, pode ser uma discussão do bar da esquina. Por que temos que escalonar as crises? Porque eu vejo que, outro dia eu estava falando com a Yara, que a leitura, a legibilidade do mural, parece que hoje criou-se uma espécie de sombra nesse aspecto que não deveria ter. Afinal de contas, nós ouvimos a colega falar que tem inúmeros exemplos significativos de arte, de arquitetura, onde um mural, como a Catedral lá de Brasília e até aqui de São Sebastião, no Rio de Janeiro, usaram o mural como elemento potente, vigoroso para a representação de religiosidade e de várias outras coisas. Então, eu não sei, professora Márcia, se
nós estamos prontos para esse desafio. Talvez nós precisemos tirar um pouco das nossas armaduras, dos nossos escudos, para tentar criar zonas de interferência e de porosidade para pensar que o vitral não está numa caixinha, a performance também não está em outra. Essas zonas que a Aline colocou, né, do pessoal que já usa Linux, porque a cibercultura está aí. A gente não pode ignorar esse processo da cibercultura, porque ele está aqui, nós estamos nela nesse momento. Então, como tentar alinhar isso? Não sei, mas sei o seguinte, talvez precisemos, não sei se reavaliar, mas dar um passo atrás para olhar com mais porosidade para esses processos que estamos vivendo. E talvez esse momento de isolamento, esse momento de termos que estar nessas telinhas, desses mosaicos internéticos, ele seja uma boa oportunidade para a gente parar e pensar e refletir que talvez a caixinha que a gente está não cabe mais. A gente precisa começar a abrir essas laterais para criar uma possibilidade de interação muito maior. Não sei, uma possibilidade. Muito boa a tua colocação, Rubens. Interessantíssimo. É um quebra de paradigma, digamos assim. Porque quando você vê falar em crises, vamos dizer assim, Covid. Mas não tem só Covid. Nós vivemos em crise desde que nascemos, vamos dizer assim, ou desde que tem a humanidade. Só que a crise, uma vez eu aprendi, eu vi um cartaz escrito, eles cortaram o S e fica CRIE. Eu acho que a crise, ela vem para tu ter um novo olhar para as coisas. Nós aprendemos com a Covid, muita coisa se perdeu, mas também nós estamos tendo um outro reposicionamento. Mas as artes é que são o caminho. O que seria uma crise para mim, que é muito premente, se vocês vão me permitir falar um pouquinho aqui, é a questão de uma cidade sem arte. Como é que nós podemos ter uma cidade sem arte urbana? Como é que nós podemos ter uma catedral sem um vitral? Sempre entrar aquela luz para transformar aquele ambiente. Então, a crise é quando não se tem arte. Esse eu acho que é a crise maior, quando a gente ignora essa arte. Quando tudo é uma arte. Até a forma de viver pode se transformar numa arte, a forma de cozinhar, mas quando a gente fala de expressões artísticas, nós temos as mais variadas, e nós temos que aprender a ser mais plurais, eu acho. Mais no sentido, como a Aline colocou, plurais ou pluralistas, tem dois sentidos, mas esse pluralismo não é a gente ter um outro olhar. Então, a crise vem para te dar essa outra visão. Nós temos a crise de não entender, de não se reconhecer, não ter essa identidade. Mas a cidade está aí. Como tu disseste, Rubens, ela é viva, ela é movimento, ela é dinâmica, ela está ali. Se nós percebemos a cultura, ou percebemos a história, ou percebemos a arte, mas ela está ali. É uma questão da gente abrir os olhos e ver diferente. E aí a gente vai ter outros tipos de crise. E eu acho que não é crise, eu acho que a crise ela é uma forma de enfrentar um posicionamento e ver de outra forma, a gente se readaptar. O ser humano tem essa qualidade de repensar as coisas, né? Então, tá todo mundo... A Aline coloca essa questão virtual, das artes virtuais, das artes projetuais, né? E todas essas artes de computador, e que tem toda essa função de midiáticos, nós não estamos dentro dela. Eu nunca me vi entrando, ter que fazer live, ou ter que fazer aula à distância desse jeito, ou trabalhar remoto. Para mim, trabalho remoto era coisa para os Estados Unidos, lá, aquele pessoal que não... o co-work, não, eu sou das antigas, eu gosto de trabalho presencial. Então, tivemos que nos readaptar. Então, a questão de crise, eu acho que ela é muito, como tu diz, gostei muito quando tu colocaste, que é nas caixinhas. A gente não precisa mais colocar as coisas na caixinha. Eu acho que a gente tem que repensar. Quando a gente vê a Yara falar de vitral, a gente falar de arte mural, ou as artes na cidade. Arte mural não é só pintura mural. Ela vai ter o painel, que é de azulejo, ela vai ter os baixos relevos, ela vai ter essa projeção, ou quem sabe uma performance com projeção, ou então... E aí as culturas, elas se entrelaçam. Então, realmente, essa questão de dizer que está em crise, a gente tem que dizer qual das crises nós estamos saindo e qual nós vamos entrar amanhã, né? Então, eu vejo assim. E como tu disseste, eu acho que não sei se a gente tem maturidade ainda para dizer assim, coloquei nessa caixinha, resolvi essa crise, saímos. Nós temos uma grande crise sanitária, né, na saúde no momento. Mas nós temos outras econômicas, culturais, políticas, psicológicas, de percepção.
né? Então, essa questão que tocasse das zonas interpretativas é que eu acho que é a nossa grande lance de tentar entender, né? E aí, aproveitando esse ensejo, eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Depois nós vamos ter as perguntas do pessoal que está escrevendo lá no chat, tá? Assim, ó, no ponto de vista de vocês, né? E eu vou começar depois pela Aline, né? E na especificidade desse tema que a gente está trabalhando até agora, né? Quais são as perspectivas quanto aos horizontes patrimoniais? Desse patrimônio que a gente está falando, desses horizontes patrimoniais, quais são as perspectivas que a gente pode ver, que a gente pode projetar, prospectar, para que né, para nessa conversa a gente dar também um viés para as pessoas, né? Começamos com a Aline? Sim. Bom, eu acho que essa webinar, essa conversa, ela é uma conversa fazedora de mais perguntas do que respostas, né, gente? Mas eu acho que isso é tão bom. Quer dizer que o webinar está nos colocando numa crise sadia. Muito bom. Márcia, eu acho que todos nós aqui, acadêmicos, patrimonialistas, arquitetos, artistas, enfim, né, temos um olhar historicamente construído, um olhar com referências clássicas, mesmo em negação do clássico, que é o caso do modernismo, que aqui em Brasília, no caso, o modernismo é o nosso clássico, né? É o nosso ponto zero. Indiscutivelmente nos currículos, em sala de aula, nas nossas conversas de boteco, o modernismo ele é praticamente sagrado aqui em Brasília. E esse olhar histórico, com as referências no clássico, ele é historicamente e culturalmente construído. Eu acredito que qual seria o horizonte patrimonial, sendo que nós estamos hoje vivenciando um cenário de areia movediça, né? Nós estamos com os coletivos, com os artistas anônimos, com as técnicas desconstruídas, com o artesanato digital, que eu acho que é um dos cenários mais preocupantes dentro da construção das profissões, dentro dos currículos em arte, arquitetura, design. Estamos com a crise na formação, inclusive acadêmica, e nós vemos hoje no mundo muitos artistas, inclusive arquitetos e designers, que não estão estudando, não estão no ensino formal, como antigamente, né? Se nós pegarmos o final do século XIX, os movimentos de artes e ofícios, enfim, nem todo mundo tem diploma, e não é por isso que não se faz arquitetura, que não se faz arte. E eu acho que nas artes murais, nas artes urbanas, isso se revela com mais potência. Esses coletivos que, ou por herança, ou por amizade, vão passando as suas habilidades, os artífices com habilidades incríveis, que não têm a formação acadêmica, estão nos colocando desafios aqui na academia, né? Então, na minha visão, o nosso horizonte seria olhar de dentro, porque nós estamos vivenciando essa época de ecletismos, de pluralismos, de inseguranças, ou seja, sentirmos, olharmos de perto, observarmos o que está acontecendo na nossa cidade. Então, nós aqui em Brasília, observarmos o que não é moderno também, o que é pós-moderno, as manifestações que fogem às regras, aos tratados, do que é o bom gosto, do que é o belo, do que é o aceitável, e olhar para aquilo que não é aceitável, olhar para o censurado. E eu acho que em todos os períodos artísticos, a censura, o não aceitável, o grotesco, o feio, o mal, são pares, são lados da mesma moeda do belo, do bom e do aceitável, ou seja, fazem parte dessa construção de gosto, que é uma construção histórica, intelectual, cultural, né? É como, eu adoro esse exemplo, o Gárgula faz parte do discurso do discurso sagrado da Idade Média. Então, essa contraposição e essa contraposição que para nós pode soar como dicotomia, mas na verdade são lados da mesma moeda, são faces da mesma moeda, são muito importantes para que nós tenhamos sensibilidade de observar. Então, observar o que está acontecendo, observar as falas, ouvir as falas de quem está aí para se expressar,
sem preconceito, né? Sem aquele olhar, aquele veredito classificatório, aquele julgamento que nós, da teoria crítica, dos professores de história, temos quando nós olhamos, à primeira vista, alguma obra de arte, né, de imediatamente nós classificarmos ela dentro de alguma caixinha. Eu diria, assim, que muitas pessoas que eu conheço, ao passearem na cidade contemporânea, diriam que nós temos menos arte e mais estética, e mais estetização, ou mais jogos estéticos. Então, seria, assim, olharmos esses jogos estéticos com sensibilidade, com sabedoria, com um certo distanciamento, mas, ao mesmo tempo, nos engajando nesses movimentos, entendendo a força desses movimentos e o porquê que as pessoas estão se engajando tanto, porque não podemos ignorar o fato de nossos alunos, os mais jovens, os recém-formados, tanto na arquitetura quanto nas artes, estão formando grupos e coletivos muito engajados, que a nossa geração havia perdido, né? Porque nós precisamos trabalhar, precisamos pagar as contas, precisamos fazer parte de uma máquina de produção, e eles me parecem, muitos deles estão, de certo modo, negando essa condição, essa máquina, e trabalhando em ações coletivas muito interessantes, que precisamos, com certeza, olhar mais de perto, né? Não, interessantíssimo, Aline, que tu coloca, assim, a gente tirar esse preconceito, né? Esse preconceito, para que isso? E a gente, quando a gente é mais, digamos, letrados, como o Rubens colocou, né, os da academia, vamos colocar na caixinha isso aqui, isso aqui. Não, a gente tem que ver o outro, né? Aquele que faz a arte, muita gente nem tem essa formação da academia e faz arte. E se é a estetização, não sei. Não posso dizer, porque quando saíram os primeiros, né, os impressionistas, todo mundo jogou pedra, porque não era arte, hoje é uma das artes mais valiosas. É uma questão de ponto de vista. O que importa é que se marque o tempo, né, marque o tempo nessa cidade. Ele faz parte, ele é cidadão nessa cidade, a cidade é dele. Então, ele faz parte, ele tem direito de chegar, colocar. E uma fala muito bonita que tu fez no início, que tu falou da galeria de arte, não sei o quê, eu acho que a cidade é uma galeria ao céu aberto, né? Então, deixa essas pessoas também, elas têm bem o direito de se expor e colocar suas artes. Eu acho que essa questão, assim, é muito importante tu colocar. E eu vou passar para a Yara, eu gostaria de ouvir assim, quais as perspectivas também nessa questão da arte vitral, que para mim, assim, é um encanto, eu acho que ela é uma magia, né? Tu está num lugar e daqui a pouco tu é banhada por luz vermelha, porque tem um vitral vermelho, daqui a pouco ela é azul, e aquele ambiente se muda pela luz, e não pela pintura de uma parede, ou de outra forma que tem uma interferência arquitetônica. Ela se transforma pelo ar, né? Pela transparência da luz que passa. Então, a importância do sol, né, nisso. Então, eu gostaria que a Yara colocasse as perspectivas dentro dessa área. Depois eu vou... Certo. Ai, Márcia, obrigado. Eu acho que, assim, dos desafios e das perspectivas, né, a gente pode, como a Aline dizia, a gente pode fazer algumas elucubrações, né? E eu vou até me inspirar de um trabalho que foi realizado pelo professor Fernando Quintas, que atualmente é o diretor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e com quem estamos desenvolvendo algumas parcerias. Ele apresenta os argumentos do contraponto temporal entre história versus contemporaneidade, arte e estética da arte, a dependência e a autonomia da arte da pintura. E, por final, a relação social entre artistas e vitralistas, viu, Rubens? Afinidades e divergências. Eu acho que com esses parâmetros a gente pode ver que a herança histórica parece estar sempre presente na aproximação ao vitral. Existe, no entanto, o gosto de raiz clássica que resulta de vitrais com forte ancoragem na estética medieval. São produções mais estereotipadas, onde, por vezes, tecnicidade e qualidade de desenho ou produção deixam a desejar.
Mas existem especialistas relacionados com a produção, a investigação, a conservação e o restauro do vitral que abrem caminhos, explorando e evoluindo conceitos estabelecidos há vários séculos. Calcados na história da arte e da arquitetura, podemos ter um melhor entendimento das novas propostas artísticas, do desenvolvimento técnico e estético, buscando os caminhos do desconhecido. Assim, o entendimento de que a arte do vitral é uma arte como qualquer outra não significa uma arte menor. Ela se distancia do que seria do período romantismo ou de suas épocas anteriores. A evolução técnica e os recentes avanços em termos de pesquisa de matérias-primas permite ao artista um leque de possibilidades infinitamente maiores do que existiam anteriormente, transformando a forma de projetar, que a gente sai desse cartão que antes se desenhava a partir de um cartão que servia como base para os clássicos. Hoje, como foi bem colocado pela professora Aline e pelo Rubens, nós temos já uma era virtual cujo projeto ele já tem uma outra dinâmica. Por um outro lado, o público amador do vitral solicita também aspectos mais inovadores, que se distanciam do que se foi realizado anteriormente. O vitral clássico tem uma aproximação bidimensional, muito relacionada com a pintura, desenho e gravura. As novas técnicas e a experimentação do vitral e do vidro na experimentação tridimensional é conceitualmente desafiadora, atraindo para sua prática escultores, pintores, designers, arquitetos, artistas e outros profissionais que desenvolvem linguagens diferenciadas e exploradas na atualidade. Nesse aspecto, temos uma live no dia 14 de novembro, na próxima quarta-feira, na mesma hora, com a Cora, a Mariana Wentman, a Regina Lara, a Suniva e o Luiz Jorge, que irão abordar essas questões de maneiras mais aprofundadas. E para finalizar, vou comentar sobre a questão, os vitralistas, eles asseguram a manutenção da boa prática do vitral, porque era a maneira de como se sempre transmitiu essa arte. Mas eles são conscientes da necessidade de assegurar o legado para o futuro das técnicas e abordagens coerentes, com resultados que perpetuem os saberes ancestrais e sejam facilmente identificáveis à luz da história da arte. No entanto, essa fronteira, atualmente, ela está muito pouco definida, permitindo novas abordagens e ampliando o campo de estudos da relação entre arte e ofício, no seu sentido erudito. Existem ainda os artistas vitralistas e os vitralistas artistas, consoantes à sua formação, que às vezes ao nível superior ou não, mas que agregam os princípios da arte ou dos ofícios no seu trabalho. Aí passo a palavra para o seguinte, o Rubens para fazer a sistematização. Então tá, ó, Rubens, a bolinha já está contigo. Obrigado, Yara. Olha, gente, essa pergunta é uma pergunta ela é desafiadora, mas eu acho, aliás, eu entendo que nós estamos aproveitando muito esse momento, que nós estamos aqui em conjunto com as pessoas que estão nos acompanhando. Nós já estamos dentro dessa perspectiva. O que nós estamos fazendo aqui, ela talvez já seja para que... Aline, você que dá aula também de arquitetura, desenho, já são as linhas, sabe, aquela linha de terra que a gente está começando a construir para criar, de fato, essa perspectiva. Porque é difícil pensar nessa direção ignorando a minha trajetória. Quer dizer, eu me formei em paisagismo, fiz um mestrado em arquitetura, um doutorado em planejamento urbano. Então, eu fui criando uma zona de hibridação, de disciplinas e de discussões que me ajudam hoje a entender e a perceber que esses horizontes patrimoniais que são colocados aqui em questão, primeiro, eles são móveis. Tá? Esses horizontes, para o Rubens, com essa formação, tem uma perspectiva, tem uma leitura.
para a Aline, para a Márcia, para uma pessoa que trabalha com gestão. Daqui a 2 semanas, vamos ter, a partir da Fundação Casa de Rui Barbosa, um evento chamado Encontro de Jardins Históricos, quer dizer, são gestores de jardins olhando os horizontes patrimoniais da relação jardim-cidade, quer dizer, como tentar entender, ou pelo menos dinamizar uma discussão de patrimônio com tanta coisa, certo, atrás da gente, certo? Cada um nas suas especificidades. Eu fico imaginando, ainda mais a discussão que é muito feita pelo pessoal do Paisagem Cultural, do Vilas e Cidades, com a Betina, com a Vanessa, que são as pessoas que coordenam esses grupos, né? Pensando a imaterialidade, né? Esse patrimônio imaterial. Quer dizer, são tantas camadas que se desenham na cidade, são tantos horizontes, que não dá para limitar isso a uma leitura que vai ser pautada ou permeada pelo autor X e Y. Quer dizer, o autor XY conta, mas também conta essas nossas vivências na cidade, certo? Eu confesso que eu me sinto privilegiado ao estar à frente de disciplinas de alunos de graduação, porque você vê a cabecinha deles ali tentando entender a dinâmica desse processo de ter a informação, processar a informação e produzir saberes. Então, mais ou menos, o que seria essa perspectiva? Eu entendo, a grosso modo, que essa perspectiva é essa que a gente está fazendo agora. É produção de saberes. Eu estava aqui nossa plataforma, que era particular, fechadinha, mas eu abri para ver YouTube, e as pessoas conversando, interagindo, e perguntando, e falando, quer dizer, o que é isso? Né? Que nome a gente dá isso, senão essas perspectivas, esses horizontes? Cada ator que está ali, certo? É um horizonte que está redesenhando as nossas falas, fazendo leituras específicas das nossas narrativas, que são nossas narrativas, é a discussão feita a partir desse horizonte, desse título que nós demos para essa conversa, para esse seminário. Mas isso não quer dizer que isso seja fechado, que isso esteja dentro de um parâmetro efetivamente XYZ. Então, eu entendo que os desafios estão aí, pensar mural, pensar os mappings, pensar flash mob, pensar tudo que rola na cidade, tudo que acontece na cidade, as próprias raves, as free parties, quer dizer, tudo que está acontecendo na cidade, esse caldeirão, essa ebulição toda que tem em Belém, como eu disse ainda há pouco, né, na Bolívia, nos Estados Unidos, seja onde for, é o momento que a gente tem agora de tentar fazer um grande mosaico disso aí e tentar reter a partir do conhecimento, a partir daquilo que a gente tem como base para movimentar esse assunto. Sem as prenoções que o nosso Bourdieu sempre chama a atenção da gente, sem os profetismos, sem as ilusões de transparência, sem todas essas categorias que às vezes a gente cria para resolver o texto, um artigo que a gente quer escrever para a revista tal, mas que necessariamente, ou nem sempre, né, esse tecnicismo, ele dá conta de entender o que está acontecendo ali na esquina. Então, talvez fosse interessante aquilo que eu chamei ainda há pouco atenção, a gente se despir de certos conceitos tão pré-moldados, tão bem definidos, para tentar entender essa dinâmica pura de movimentos muito aleatórios, muita deriva que estão dentro da cidade, para a gente, pelo menos, indicar essas possibilidades de horizontes patrimoniais. Eu fico imaginando, gente, hoje, 7 de outubro de 2020, essa discussão sendo feita, estando gravada, e eu, daqui a 10 anos, procurando na internet, nem sei como, porque, de repente, daqui a 10 anos, a gente, sei lá, já está se teletransportando de lugares geograficamente colocados. E a gente tentando resgatar o que a Aline chamou a atenção aqui, o que a Márcia colocou, o que a Yara chamou, né, revelou dessa importância, dessa história, dessa trajetória histórica do mural enquanto arte, que vem desde lá do século, desde a Idade Média. Então, como não abrir mão disso, mas, ao mesmo tempo, olhar para o futuro, olhar para como é que você imagina, Yara, eu fico pensando em perguntar para você, Yara, daqui a 50, 100 anos, como é que esse vitral vai ser lido? O que vai ser a arte vitral? Será que tem um material novo? Será que a dinâmica da internet, da cibercultura, está produzindo outras coisas? Eu não sei, certo? Então, pensar em horizontes patrimoniais, para mim, por hora, dentro de um aspecto muito, assim, nesse momento, muito dessa discussão aqui,
é colocar a nossa mente aberta para o que pode e para o que está a vir por aí, certo? Sempre não ignorando o fato que a tecnologia ela está cada vez mais se movimentando numa rapidez muito maior que a nossa, que os nossos neurônios, certo? E colocando mais desafios para a gente. Excelente, Rubens. É interessantíssimo isso que tu colocaste. Realmente, essa nossa posição de hoje, eu diria assim, ó, a nossa perspectiva, ela já começou em 2018. Quando a gente esteve na nossa Assembleia de Comos, que abrimos a primeira, desculpa, foi em 2019, quando foi implantados os comitês científicos, certo? Que se abriu essa possibilidade da gente falar de arte vitral, arte mural, falar dessas outras artes com especificidade, tendo grupos trabalhando em cima disso, querendo só trazer o que faz a comunidade, o que faz a sociedade dentro dessa cidade contemporânea, desse meio, desse caldeirão, né, urbano, ou não precisa ser só urbano, esse caldeirão de pessoas, de sociedade, de comunidades, né? E esses coletivos, como é que eles reagem dentro disso? Então, isso já foi, quando o ICOMOS abriu os comitês científicos temáticos, eu acho que foi a perspectiva de começar a ter essa linha de terra que tu falaste que é muito importante. O que a gente está fazendo hoje é ter um espaço para falar dessas artes com qualidade, dizendo que existem, gente, com muito estudo, né, Rubens, né, Aline, né, Yara, tentando falar disso. Isso é importante, isso faz parte das vidas, isso faz parte do marco temporal da cidade. Ele tem que ser visto como algo importante, ele tem esse valor. Como é que a gente preserva esse valor? Muito mais pela comunidade, na memória, aquilo quando eu falei, né, espaço de memória, quando o Pierre Nora fala isso, ele fala desse espaço de memória que vai ficar, que como tu disseste, Lourdes, o Rubens, quando daqui a 10 anos, né, eu vou tentar buscar esse vídeo, esse aqui já é um espaço de memória, ele não precisa ser muito físico, ele pode ser às vezes virtual, ele está na minha memória, na verdade ela é virtual. Então, como é que a gente transforma essas químicas? As perspectivas, o que nós vamos daqui para frente? Continuar valorizando essas discussões que a gente abre, abrir esses grupos de trabalho, esse pessoal que nos está acompanhando, que está vendo essa outra perspectiva, eu acho que é isso, eu acho que a gente é um pouco, às vezes eu tô assim, a gente é um pouco Dom Quixote, né, nos moinhos de vento, mas ao mesmo não é tão ingrato, ela é uma dinâmica, ela te dá perspectiva de para frente, de olhar outros horizontes, e talvez nós tenhamos, nesse olhar esses outros horizontes, nós estamos vendo outros pôr de sóis, né? De sóis, não de sol. Então, a gente não tem uma visão única, a gente tem que aprender a ser tolerante, ver ao outro, como a Aline falou, respeitar as outras áreas, e assim, eu também estou me sentindo muito, eu sempre falo isso, né? Quando eu fico muito realizada, eu assim, me sinto com a alma lavada, porque a gente sabe o que a gente conversa, né? A Yara também é. Quantas reuniões a gente faz, quanta gente tenta fazer as coisas tudo voluntário, tudo correndo dentro do nosso tempo, mas porque vale a pena. Então, eu me sinto muito feliz com todas essas discussões. Nós vamos continuar discutindo, pessoal. Agora, eu vou trazer as perguntas do público e eu quero agradecer aqui, e no final dessa apresentação, eu quero que também sejam colocadas na tela a nossa querida Carla Freitas, que é a nossa colega também de comitê, e o André Bazanella, que são os nossos relatores hoje. São as pessoas que estão guardando essa memória por escrito. Então, é muito importante, né, para sedimentar. E aí, Yara, olha só, veio uma pergunta do André para ti. Será que a relação com a luz mudou? A luz que vem da natureza versus a luz humana. Então, ele quer que você dê uma palavrinha para ele lá. O André? O André Bazanella. Não, a luz, ela sempre é mágica. E, assim, a luz, ela está ligada, né, com a magia do vitral. O vitral são os passadores de luz. O que a gente tem na perspectiva do futuro, eu acho que é exatamente com o desenvolvimento do vidro, né? O vidro hoje ele é uma técnica extremamente bem desenvolvida. Então, o que acontece? Hoje ele já saiu da questão bidimensional, ele passou para o tridimensional. Então, para ele ir para a rua, para ele ir para os espaços públicos, basta, né? O limite é a criação. E esse limite pode ser a criação desde dos lugares que são feitos vitralistas, como também das escolas superiores,
que ainda não se trabalha o vitral, porque ele fica uma coisa rígida. Eu acho que aí pode ser uma perspectiva, né, na fala do Rubens ali. E assim, eu só queria lembrar, né, que a questão do vitral, quando eu me encantei com vidro, não foi com vitral, foi numa casinha em Canoa Quebrada, numa casinha de um pescador, que a gente pôde dormir lá, e o que ele fez? Na casinha dele, né, de pau a pique, ele cortou os vidros e colocou na parede. Então, você acordava com aqueles raios de sol, e aquele raio de sol, ele andava durante o dia, entende? E aquilo me encantou, né? Então, eu acho que, assim, a questão, nós temos aqui uma matéria e do que é feito o vidro? O vidro é feito da areia, é silícia, gente. É areia. Então, assim, quer mais uma coisa mais natural do que isso? Não existe. Então, assim, a gente desenvolver e popularizar essa arte, eu acho que temos todos a ganhar, tá? Não sei se eu respondi todas as Ai, questões. ótimo, ótimo, Yara. Olha só a perspectiva aí, ó, vindo, ó. Tem uma pergunta aqui da Juliane Bignol, Valotec, tá? Eu acho que é sobre Spirit Lot, da Carta de Quebec, tá? Eu vou passar para o Rubens ou Aline, quem gostaria de responder, tá? Nas comunidades menores, onde estão... Pensando assim, então, como pensar espírito Lot, né? Da Carta de Quebec. Nas comunidades menores, onde estão sendo engolidas pelo processo de gentrificação do mundo contemporâneo, quais caminhos, que aspectos vocês indicam da gentrificação? Vamos lá? Rubens, você quer falar? Fala um pouquinho outro. Eu vou falar, então. Vamos lá, gente. Eu acho que a gentrificação ela é um grande problema, porque ela vem com um discurso de desenvolvimento econômico que todas as cidades no mundo querem obter, é um discurso vencedor e que acaba conquistando a todos, né? Todos os políticos, os leigos, enfim. Como é que a gente vai combater os desdobramentos prejudiciais à própria sociedade que a gentrificação compõe? Acredito que, com uma economia cooperativa, economia sustentável, de outra escala, que não seja escala global, porque é engraçado, a gentrificação ela vem com um discurso de melhorias locais, mas ela tem, na verdade, uma essência global, que vai beneficiar grandes empresários, inclusive empresários, às vezes, de outras nacionalidades, né? Por exemplo, a gente vê o caso de Veneza. Veneza é uma tristeza o que está acontecendo em Veneza, com aquelas imagens dos grandes cruzeiros, que são os arranha-céus de Veneza, né? Que despejam 5 mil turistas de uma vez, e essa também um caso de gentrificação muito grave. Então, essas pequenas comunidades precisam repensar esses modelos econômicos que são de uma escala que não compete àquela escala da comunidade. E tem que envolver, tem que fazer um urbanismo participativo, uma gestão participativa, onde as pessoas tenham voz. Porque se elas não se envolverem, se elas não se identificarem com aquela gestão, com aquele modelo, as ações elas não são duradouras, né? Só complementando, Aline, desculpa, Márcia, ia falar alguma coisa? Não, pode falar, depois pode continuar. Não, só complementando, o Norbert Schultz tem um texto muito emblemático sobre essa questão do gênios Locke, né? Que revela para a gente essa situação a que nós fomos, digamos assim, capturados. A sociedade das grandes cidades, e às vezes até pequenas também, elas foram capturadas por um senso de ser grande, de querer estar conectado, de estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, de uma forma
que eu talvez, não sei se é demais falar aqui, mas eu coloco isso até como uma questão para mexer um pouquinho com vocês, mas de forma predatória. A gente acabou de lançar um livro agora, eu com o professor Pedro Mergulhão, da Universidade Federal do Amapá, sobre Afuá. Afuá é uma cidadezinha pequenininha, no norte do Marajó, é uma cidade toda sobre água. Aí eu lembrei de Afuá, porque você falou de Veneza, e as pessoas querem sempre associar a Afuá do Marajó a Veneza, como se fosse um olhar um pouco colonial para pensar isso. E assim, tirando a água que invade toda a cidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é interessante que eu, com o professor Pedro, sempre conversando e pensando na construção da narrativa que a gente queria colocar no livro, é de como aquela cidade ela já tem uma antena imensa, porque tem pessoas que querem conhecer a cidade, seja do norte, seja da Europa, Estados Unidos, porque ela é a Veneza do Pará. Então, quer dizer, nesse sentido, a gente vê os gestores urbanos, sejam eles do município ou do estado, às vezes criando uma maneira fake, uma maneira, digamos assim, um tanto exacerbada e não cuidadosa, certo? Para tentar deslocar uma cidade que tem uma prerrogativa de uma cidade pequena, que é toda... As pessoas andam sobre pontes e as marés, elas definem a relação da sociedade com aquela cidade, com aquele ambiente, e, ao mesmo tempo, você vê uma pressão externa, e nem é necessariamente daquela sociedade, daquele grupo social, mas é de fora, porque entende que esse turismo predatório, como acontece não só em Veneza, no Rio de Janeiro, em vários outros lugares do mundo, certo? Como sendo feito a toque de caixa, quer dizer, nesse caso, eu entendo até que o próprio Comus tem um papel assim, muito importante, tanto no Comitê de Vilas e Cidades, como no Comitê de Paisagem Cultural, de colocar à baila questões como essa, de tentar rever essa relação, de pensar a ideia de vender a cidade dentro de um padrão, que é um padrão que ele, talvez, não quero fazer afirmativas, mas mais prejudica do que dá realmente ganhos efetivos e positivos para aquela cidade como um todo. Não estou falando só da população, estou falando de aspectos socioambientais, de aspectos históricos e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado, e eu entendo que esses grupos que estão trabalhando revendo cartas patrimoniais e tudo mais, ou então resgatando que as que já existem têm, de sermos vigilantes no processo de construção dessas perspectivas aí, dona Márcia, tá? Que a gente está querendo indicar para todo mundo aí. Não, é bem interessante, Rubens, porque só vou fazer uma colocação contra a gentrificação. Eu estava fazendo um curso de especialização lá na UFMG e nós fizemos sobre a gentrificação que estava acontecendo em Tiradentes. Foi uma surpresa para mim, porque sempre tinha aquela ideia de cidade histórica, mineira, maravilhosa. A gente enfrentou esse problema, foi muito bom. A gente foi com a professora Estael, muito interessante, eu aprendi demais. E foi a questão de dizer assim, a cidade morre à noite. O centro histórico, não a cidade em si. O núcleo histórico, ele é vivo de dia, ele tem várias funções, mas à noite ele ficou muito comercial, então ele morre. Isso aí é uma pena, porque de noite tu não vê aquela luzinha amarelinha que tu vai passando na cidade. Então, as cidades têm que ser elas mesmas, os centros históricos são gentrificados por causa dos valores, por causa da exploração imobiliária, por causa o turismo de um outro sentido, não que o turismo seja culpado de tudo, mas esse problema é um problema que realmente tem que ser estudado, eu acho que como está isso para isso, né, nos comitês científicos, tanto de paisagem cultural, os nossos também, como é que essas artes, a nossa expressão artística está dentro desses centros históricos se não está sendo consumido pelas pessoas que vivem ali, que fazem ela viva, né? E aí eu vou mudar agora, vou pular mais uma perguntinha que vai para a Yara, tá, Yara? É a Regina Lara, ela pergunta aqui, mas nos trabalhos como vitrais e mosaicos, a autoria muitas vezes é diluída, por ser coletiva. Tu tens alguma coisa para dizer para ela, Yara? Sim, ela é coletiva, e esse coletivo, ele vem sempre ele vem coletivo porque ele é histórico, né? Ele vem das congregações, que hoje, atualmente, as outras artes, elas passaram a ser individualizadas, que estão no coletivo. Então, o do vitral, quando ele chega com essas
digamos assim, com esse coletivo, que é um coletivo, né? São os vitralistas, que é uma cadeia de processo. Todos participam desse processo. E eu acho que a Regina, ela tem, né, ela é professora também do Mackenzie, né, e uma Conrado. Acho que, assim, né, nessa perspectiva de distribuir essa arte num coletivo, eu acho que seria super interessante, por que não? Entende? É a imaginação que nós temos. Talvez seja aí o caminho da questão de popularizar essa arte, entendeu? Vamos popularizar, temos jeito, né? Tá? E tem mais um recadinho para ti, do Antônio. Eu sempre não consigo falar direito o sobrenome, Antônio, desculpa. Ela, que é do Comitê de Vilas e Cidades Históricas. Aí ele tem um comentário para ti sobre a questão de vitrais também. O Caminho de Santiago, que nasce em 980 depois de Cristo, né? No século XIII até 1492, está em plena expansão e serve como estrutura para a expansão da arte e das inovações, como os vitrais de León e de Burgos. Então, eu não sei se tu conhece essa região ou não. Sim. Então, ele está trazendo esse vínculo, né? Eu fiz um pouco desse Caminho de Santiago, ele é maravilhoso. E a gente pode, eu acho que sabe, que a gente pode se inspirar do que fizeram com o Caminho de Santiago, que são os itinerários culturais. Entende? Por que não fazer os itinerários culturais, né? Eu fiz um trabalho com a professora Aline, né, numa cidade de Brasília, que é, né, do Distrito Federal, que é Taguatinga, em que a gente imaginou um itinerário cultural a partir da vivência dos alunos, dos jovens, entende? Então, esse instrumento, né, que, digamos assim, que vem pelo ICOMOS, eu acho que ele é um instrumento, sim, que pode revelar, né, e muito lindo os vitrais de Santiago são maravilhosos, e eles podem também ser pincelados nas capelinhas, né, muito lindo, assim, muito bom. Quem sabe seja uma perspectiva para a gente fazer os itinerários brasileiros de vitrais, né, Yara? Imagina só, e das outras artes. Não, de mural a gente vai fazer, de grafite, de arte urbana, a gente vai começar a movimentar nas cidades, e eu acho que a gente tem que trazer isso, e aí eu vou fazer uma colocação agora. Eu agradeço muito o comentário da Suzana Cardoso, minha querida professora de restauro, amada, foi com ela que eu aprendi os primeiros passos, foi minha mãe no restauro. Um abraço grande para ti, Suzana. Ela coloca aqui, ela fala que eu fui, em Florianópolis, eu fui uma das pioneiras na arte mural da cidade de Floripa, tá? E foi nos anos de 94 para 95, eu estava grávida. E eu subia em andaime de 6, 7 metros, ia pintar mural na cidade, porque eu olhava os muros todos cinza, e eu dizia assim, meu Deus, essa cidade maravilhosa, beira do mar, e não tem uma galeria. E assim, para mim, galeria fechada é para elite, né? Eu fazia artes plásticas, eu tenho 2 formações de graduação, artes plásticas na UDESC e arquitetura e urbanismo, e aí eu olhava assim, eu tenho que fazer alguma coisa nessa cidade, a minha obrigação, eu faço uma universidade pública, eu tenho que devolver alguma coisa para esse público. Então, quando eu voltava para casa no ônibus, eu olhava, passava na janela e olhava aqueles muros todos cinza, assim, eu disse, ai, que triste, vamos fazer alguma coisa. E nós reunimos em 5 artistas, 5 estudantes, de forma voluntária, cada um fez, e a gente foi pintar os muros, a gente ganhou a argamassa de graça, eles fizeram a argamassa, ganhamos tinta, e nós fomos lá, conseguimos um andaime onde a gente botou uma pedra como pé, na época não tinha a questão de segurança, né, e a gente foi pintar os murais na avenida, na Beira-Mar. A Aline deve conhecer, Aline. Quando estavas aqui, deve ter visto, hoje estão todos detonados, né, ali o principal foi dos bombeiros, tá, que a gente fala do Quinhão do Peixe, e a gente trouxe toda a questão da história. E aí, por isso que eu tenho esse envolvimento da pintura mural, por isso que eu digo que o ICOMOS é uma perspectiva, porque foi no ICOMOS de tanto brigar, são mais de 3 anos que eu ficava incomodando, chegando até 5 anos que eu incomodo o presidente do ICOMOS para abrir a temática, o grupo, né, o comitê de pintura mural.
que a gente transformou o nome de arte mural, porque pintura mural concentrava muito na questão só dos afrescos, né, mais as pinturas internas, as pinturas de igreja, mas a gente quer ampliar isso, a gente acha, eu gosto muito da paisagem urbana, quando a arte, ela se manifesta, como o Rubens falou, a cidade é fluida, ela é um palco aberto, então é justo que nós tenhamos esse outro olhar. Então, obrigada, Suzana. Eu vou passar mais... A Cristiane Chagas Martins também agradece e comenta, né, que tem um excelente diálogo, parabeniza a todos. A Inedina, tá? Ela tem uma pergunta que eu vou deixar para a Aline, pode ser? Ou o Rubens, né? Historicamente, as quebras das regras, isso não se classifica. Estamos vivenciando uma arte mecânica. Concorda, Aline? Essa é para ti, Aline. Vai lá. Então, Enedina, a arte sempre teve a sua dimensão mecânica. Se nós pegarmos, por exemplo, a arte egípcia, a arte egípcia, a expressão artística egípcia, ela era utilitária em torno do sagrado. O mesmo para a arte medieval, que tinha uma função pedagógica e tinha, sim, uma mecânica no sentido de ser desenvolvida nas guildas, nas escolas, a autoria era diluída nessas escolas. Nós temos as artes das heranças culturais indígenas, por exemplo, das habilidades e dos artífices do artes e ofícios no século XIX, enfim. Então, nós estamos vivenciando, sim, expressões artísticas que estão condicionadas a esses novos modos de produção, que estão muito ligados com o mercado de trabalho. Nós temos muitos designers e artistas hoje que sobrevivem da arte, e isso torna eles, com certeza, reféns de um gosto dos clientes, né? E essa arte, sim, pode ser chamada como mecânica, ou até nós podemos questionar o fato dela ser arte. E muitos outros artistas que estão condicionados com os modos de produção e com as ferramentas. Essa é uma discussão bastante polêmica, eu não tenho uma resposta para lhe dar, mas eu acho que sim, uma dimensão das nossas práticas artísticas está muito mecanizada no momento atual, eu concordo sim. Não todas, né? Uhum. Eu vou dar uma aceleradinha, gente, porque a gente está no limite do tempo, então a Elder Viana, né, ela comenta que a Mariane Peretti é um exemplo de criatividade e beleza, artista plástica e vitralista, tá? O André também parabeniza a todos, deixa eu só... a Flávia Teixeira parabeniza e a proposição às abordagens, né, e as conversas produtivas, os conhecimentos diversificados. Deixa eu dar mais uma corridinha aqui, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Tem um monte de pergunta aqui. Então, o Paulo Ramos, né? Penso que o grande desafio seja pensar as atribuições de sentido que serão dadas para esses lugares de memória, considerando sua condição de referência, material e patrimônio intangível, muitas vezes. E também como elementos complementares e contidos um no outro. A Carla Freitas fala dos arranha-céus de Veneza, o custo das práticas de culturalismo do mercado, né? Então, tem essa questão. Tem mais uma perguntinha da Suzana, que não sei se vai dar tempo da gente responder, mas ela fala, com o passar dos anos e a deterioração dos murais, questionamos o restauro ou não? Então, essa vai para ti, Rubens. A gente vai questionar o restauro dessa arte urbana, desses murais. E aí, o Rubens, depois a gente encerra. Tá, Tá bom, eu vou ser muito breve dessa questão, porque eu vejo assim, primeiro a gente, nos grafites e que a gente tem na cidade, primeiro eu entendo que nós não temos efetivamente uma relação duradoura com esses grafites, tá? É interessante que no Rio de Janeiro, eu não saberia dar os nomes agora, todos, mas enfim, a Universidade Federal Fluminense, ela fez um projeto de resgate dos grafites, né, das pinturas murais, prefiro dizer assim, porque não leio aquilo como grafite estrito senso, certo? Mas pinturas murais do Gentileza, certo? E algumas, acredito eu, que se perderam, inclusive, quando foi derrubado o viaduto da Perimetral para a construção do porto chamado Maravilha.
tá? Isso depois a gente questiona se é maravilhoso ou não, tá? Mas o fato é que parte desse acervo que a gente tem, que talvez para alguns não deve, ou não pode, ou não é considerado como acervo, esses grafites, essa pintura mural, foi descartado. Então, quer dizer, falar em resgatar esses murais, eu entendo que talvez seja muito mais voltado para alguma coisa de murais internos, mas de murais na cidade, há uma dinâmica muito veloz que se dá nesse processo de construção desse grafismo urbano e que eu não sei ainda, porque talvez a gente não tenha estudos tão aprimorados para pensar, primeiro, como eu vou patrimonializar, né, colocar um selinho lá de que isso aqui, como um painel do Cobra, ou seja lá de quem for, dos Gêmeos, certo, na cidade. Mas, enfim, eu acho que eu entendo que é uma questão que precisa, mais do que uma deriva aqui, mas um estudo mais aprofundado para que a gente consiga realmente falar de uma maneira mais responsável sobre esse tipo de processo, sobretudo nos murais, ou especificamente dos murais que estão na cidade, não necessariamente nos que estão dentro. Nos que estão dentro, a Márcia responderia melhor para essa pergunta do que ela é restauradora. Não, mas assim, a gente está com o tempo no limite, então a gente deixa para a próxima, porque como a Yara também fez a propaganda dela, nós temos uma webinar no dia 28 de outubro, mais focada nessa questão da arte mural, tá? E eu vou deixar um comentário aqui do Valente Thomas, tá? Que seria um ponto ótimo para te discutir, Rubens, nós vamos ter que deixar para o dia 28, que é grafite e pichação versus pichação. Adoro esse tema. Então, essa nós vamos discutir no dia 28 de abril. Eu gostaria agora de convidar, então, a Carla Freitas e o André Bazanella, que são os nossos relatores. E eu, assim, vou deixar que cada um dê uma palavra final bem breve para fechar, para a gente encerrar essa nossa conversa hoje. Pode começar, Aline. Vamos fazendo o rodízio de novo. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço, a discussão, a conversa foi muito boa, e dizer que eu acredito que o horizonte do patrimônio nesse sentido, das artes urbanas, da construção das cidades, está nesse equilíbrio, né, entre respeitarmos o passado, respeitarmos a nossa referência, a nossa história, e olharmos também para aquilo que está acontecendo no agora, tentarmos imaginar um futuro melhor do que foi imaginado há um tempo atrás, com as lentes muito conservadoras ali do século XIX, que acabaram instituindo o que nós entendemos hoje como historiografia, né? Então, acho que nós podemos, com certeza, evoluir nesse sentido. Passo a palavra, então, para a Yara. Aí agradeço muito, assim, muito enriquecedor conversar né, essa conversa horizontal das diferentes artes, eu acho que ela enriquece uns aos outros, assim, agradeço muito as contribuições, tá? E assim, eu sempre falei, né, que o pessoal do vitral são passadores de luzes, mas eu acho que não só o vitral, todas as artes, né? E vamos jogar luz nessas nossas cidades. Obrigada, Yara. Rubens? Opa, eu primeiro quero agradecer ao Helder, que ele colocou no chat, que eu estou acompanhando também lá, que o que foi derrubado a perimetral não atingiu os murais do Gentileza. Que bom, que legal. Eu só tenho a agradecer, primeiro, pelo convite feito pela Márcia, pela preocupação da presidência do ICOMOS, entender que juntar todas esses comitês para conversar sobre esse assunto é algo que é valioso e é algo que indica possibilidades para serem aprofundadas. A Márcia também lembrou do outro webinar que vai haver dia 28, que vai discutir um pouco a questão da decolonialidade em relação a artistas que estão agora trabalhando com arte mural, artistas novos, gente que trabalha com coletivo. Então, só tenho a agradecer e muito obrigado pelo compartilhamento das questões que vieram pelo site lá do YouTube, né? Certamente são questões que vão entrar no meu lexo de discussões nas minhas aulas na UFRJ e nesse grupo aí que a Márcia capitaneia aí de arte mural. Muito obrigado, Yara, Aline, por ter essa honra de compartilhar essa mesa com vocês e também com André e Carla, porque por trás a gente estava alinhando tudo.
Obrigado, Rubens. Carla e André, muito obrigada pela relatoria. Gostaria também de uma palavrinha de vocês ao público para se despedir. Vamos lá, Carla? Está sem microfone. Abri aqui. Bom, agradeço, né, a convite de participar aqui como um por trás, né, ajudando aqui a organizar. A gente estava olhando, ajudando a selecionar as perguntas, enfim. E é sempre um prazer ouvir os colegas, né, a gente trabalha junto, as discussões que a gente vem fazendo, e, enfim, foi muito enriquecedor, de fato, e fico aqui para fechar um texto que me motivou essa semana. Eu até acho que ontem eu comentei isso com a Aline. A gente falou muito de arte dos murais, né, dos vitrais, a pintura de rua, essa arte na galeria, essa arte que não está na galeria, né, que é na rua. E arte é hospitalidade, isso está nesse texto, né, que para mim é algo que a gente ainda precisa, essa hospitalidade e que leva à curiosidade e de um encontro com o outro. Então, transmito aqui essas palavras de um texto que eu estou lendo e que estou achando bastante adequado para tudo que a gente estava discutindo aqui hoje, né? Essa hospitalidade que leva à curiosidade e que nos faz encontrar o outro de uma forma amistosa, talvez, né? Ou de admiração, enfim. Sempre um desafio. Prazerosa, né, Carla? Excelentes palavras, brilhantes palavras para encerrar esse nosso encontro hoje. E o André também, André, gostaríamos de uma palavrinha tua. Não, a Carla já falou tudo, faço minhas palavras da Carla. Mas parabéns a vocês aí, foi muito bom, vocês me surpreendem sempre, muito bom, sabe? Gostei muito de ouvir e aprender com vocês, agradeço e espero dia 28 estar com vocês de novo, né? Tá bom? Vou pegar o recadinho do André aí e vou dizer, gente, não perca o dia 28 de outubro, a gente vai discutir muita coisa ainda e nós vamos focar muito nessa questão de arte urbana, pichação, grafite, o que é isso? E decolonização, o que é essa palavra? Obrigados a todos, uma ótima noite a todos, obrigado pela companhia. Até mais.